pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jardim Anacleto. Estamos em mais um episódio do nosso podcast. Você que está no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está aqui no Spotify, seja muito bem-vindo. E nós estamos aqui para falar sobre cosmovisão bíblica, sobre cultura, arte, ciência, tecnologia, política e todas as esferas que um cristão deve estar e deve atuar. Rapidinho, antes de nós começarmos esse vídeo, faz os 3 Cs, curte, comente e compartilhe. Cara, se isso aqui tá te edificando, se ele tá abençoando você, eu queria que você compartilhasse esse vídeo, cara, com pelo menos 3 pessoas, com pelo menos 5 pessoas, porque esse é o nosso objetivo, que mais pessoas conheçam a Jesus, sejam impactadas pela palavra de Deus e pelo seu Espírito. Então, no primeiro episódio nós falamos sobre renovação da mente. No segundo episódio nós falamos sobre esse processo de formação da identidade, essa tentação da identidade. E hoje eu quero falar com você ainda sobre essa tentação, mas no meio dela como que eu descubro quem eu sou. Então nós lemos que o diabo ele tentou Jesus, ok? Ele provocou fome, e aí um dos outros pontos de tentação do diabo foi levar Jesus até um monte e fazê-lo se jogar para mostrar poder e autoridade. E é muito interessante porque mesmo Jesus tendo poder, ele nega ao diabo, porém a tentativa de um suicídio estava chegando até Jesus através da boca do diabo. E talvez você ainda não chegou num processo de suicídio, mas você já se matou para fazer diversas coisas por pessoas ou para alguém, numa expectativa de ser aceito ou de receber uma identidade. Uma coisa que eu falo para os meus jovens, e você precisa gravar isso no seu coração: esteja disposto a morrer por Jesus, mas não se mate por ele. Tem muitas pessoas que estão dispostas a morrer por Jesus, mas não no sentido de esperar Cristo te chamar para esse ministério, mas estão se matando fazendo coisas que o Senhor nunca sonhou. E esse é o grande ponto da identidade e da tentação. O diabo ele tenta Jesus nessa ideia de se jogar desse monte sobre potencial. E o potencial ele diz aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos ser. Eu não sei você, mas eu já ouvi essa frase algumas vezes, já fui provocado pelos meus amigos algumas vezes com a seguinte frase: eu duvido que você consegue. E você talvez já respondeu alguma vez isso: eu não preciso provar para ninguém. E esse sentimento de não preciso provar para ninguém, ele é uma desculpa que nós temos de mostrar o nosso potencial, mas porque nós temos medo. Eu e você, nós não conseguimos demonstrar os nossos dons e talentos, o potencial que Deus me deu, porque eu tenho medo. E aí, quando eu vou falar a respeito das coisas de Deus, ou quando eu tento então finalmente fazer algo para o Senhor, eu faço não pela motivação certa, mas pelo objetivo e pela motivação errada, que é simplesmente surpreender alguém, e não apenas em conhecer uma pessoa e apresentar uma pessoa que é Cristo Jesus. Faz sentido do que eu estou falando? Então você precisa compreender algo que é muito sério. Está no seu DNA ser criativo. Está no seu DNA fazer grandes coisas. O seu Pai que está no céu, que é Deus, o Senhor Jesus, ele colocou em você um potencial criativo. Então, quando você está fazendo suas tarefas de faculdade ou de escola, quando você está fazendo stories ou vídeos para sua igreja, quando você está fazendo uma carta ou fazendo um devocional ou fazendo algum tipo de lettering, de desenho, quando você está fazendo programação, ok? Trabalhando com computadores, você está demonstrando para a humanidade não apenas aquilo que você faz, mas aquilo que o seu Pai, que é Deus, quer que você seja. Deus colocou em você, e a pergunta central não é o porquê eu estou fazendo isso, porque eu não sei você, mas eu sou muito questionador e eu tenho esse hábito: olha, por que eu estou fazendo isso? Por que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai fazer dessa forma?
A sua pergunta principal não deve ser o porquê você está fazendo essas coisas que você faz, mas sim por quem. Por quem que eu estou atuando? Por quem que eu estou me gastando? Por quem que eu estou vivendo? Olha, Agostinho de Hipona fala o seguinte, que você não deve entregar o seu coração para quem nunca lutou para merecê-lo. Em outras palavras, não se esforce para surpreender alguém que não conhece o potencial e que não ama você do jeito que você é. Cristo Jesus, ele morreu numa cruz para que você hoje vivesse aqui e manifestasse a glória dele, o amor dele, através de todas as características que você possui. Então, todos os dias eu e você nós somos tentados sim em demonstrar nosso potencial. E isso faz parte de um mercado de trabalho. É mostrar sua capacidade, é mostrar os seus dons, é a sua habilidade. E o diabo sabe disso muito bem. Ele sabe que você tem um potencial e ele sabe que você pode fazer grandes coisas. Mas o objetivo do diabo não é te impedir de fazer as coisas, mas é te dar a motivação errada. Então deixa eu te perguntar, escreva isso. Por quem que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo? Faz sentido? Por quem que eu estou trabalhando? Por quem que eu estou vivendo? Porque conforme nós manifestamos a nossa vida, isso revela quais são os frutos do nosso coração. Então, talvez matar Golias, ele gera para Davi palmas. Então, Davi, um adolescente, ele vai lutar contra um filisteu extremamente grande, ele era um gigante, e jogar uma pedra e matar ele causa grande impacto. Você recebe aplausos de uma população que teve medo de ir. Mas perdoar o rei Saul, que te perseguiu durante anos, mostra qual é o fruto do seu coração. Mostra qual é a motivação pelo qual você faz as coisas. E esse é o grande ponto da identidade. Às vezes nós queremos mostrar tanto potencial, nós queremos mostrar tanta habilidade, que nós não lembramos mais o porquê nós estamos fazendo. E esse porquê, quando ele não é lembrado, ele se torna eu. E esse eu, quando ele é evidenciado, ele se torna o meu Deus. E aí entra um pecado muito sério, a autopreservação e a idolatria. Eu projeto um Deus que eu consigo sustentar. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava falando sobre, olha, eu preciso deixar sucessores no meu lugar, mas eu não consigo. E aí eu falei para ele, olha, se você está num ambiente de liderança que ninguém consegue suceder você, é porque provavelmente você se tornou o Deus daquele lugar. E nós temos que deixar isso muito claro. Eu não sou Deus, Cristo é Deus. Não sou eu que faço, é Cristo que faz através de mim. Uma das orações mais poderosas e que eu mais fiz na minha vida foi: Senhor Jesus, eu não sou o megafone ou eu não sou o microfone. Eu sou apenas uma pessoa que passa de uma maneira audível aquilo que o Senhor está amplificando em grande escala. Aquilo que o Senhor está gritando no meu coração é exatamente isso que eu quero fazer. Então, quando você revela o seu potencial, você até talvez deseja aplausos. Mas o que você realmente deve fazer é render glórias a Deus. Brother, deixa eu te dar uma dica. Se esforce para ser útil no reino de Deus e não impressionante. Impressionante é Deus conseguir usar você. Impressionante é Deus conseguir pegar uma pessoa cheia de defeitos, mas com um grande desejo, potencializar isso e fazer grandes coisas. Isso é impressionante. Você não é. Você é útil. E essa é a grande sacada. Quando o diabo tenta falar, olha, se joga daqui, pede para os anjos te buscarem. Jesus não está interessado em mostrar poder e potencial. Jesus está interessado em mostrar um coração de filho. E esse coração é o coração que eu e você nós precisamos ter. E o último ponto dessa idolatria, o último ponto então dessa tentação de uma identidade é quando ele fala, olha, se você se prostra, se você me adorar, eu te entrego tudo isso. E talvez essa ideia de adquirir recursos também forja a nossa identidade. Talvez você tenha buscado uma vida de sucesso não porque você quer ser um representante do reino de Deus, mas porque você quer ser bem-sucedido
apenas. E isso é muito triste. Você não foi feito apenas para juntar recursos. Na verdade, aquilo que vale a pena nessa vida está aonde a traça e a ferrugem não podem correr. Sabe, para nós o ouro e as riquezas são tão importantes que no céu nós utilizamos como chão. E uma das coisas que eu mais me pergunto é como que Deus, que é soberano, vai fazer a geração mais desatenta da história, que somos eu e você, ficarmos a eternidade inteira olhando para Ele e cantando Santo, Santo, Santo. Essa é a grandeza do nosso Deus, esse é o amor do nosso Deus. Mas a parte mais incrível desse evangelho é que o mais alto lugar que eu posso chegar no reino de Deus é aos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que os pés de Jesus são como latão reluzente, lá em Apocalipse. E latão antigamente era utilizado como espelho. Então, quer se conhecer, quer saber a sua identidade, quer saber quem você foi chamado para ser, olhe para os pés de Jesus. Olhe para aquele lugar tão humilde e íntimo e você saberá quem você é. É para isso que você foi chamado. Você foi chamado para se relacionar com Deus. A sua identidade, ela é formada e ela é forjada quando todo o potencial que você possui e toda a devoção que você tem, ela é expressa a uma única pessoa, Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu espero que você tenha entendido tudo isso e no próximo episódio nós vamos finalizar falando sobre então o que é a verdadeira e como viver uma identidade genuína. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos. Pega ali as pessoas que estão perto de você e fala, olha, você tem um potencial. É para isso que você nasceu. É esse potencial que você deve manifestar. Ok? Compartilha com as pessoas ao seu lado. Compartilha com as pessoas à sua volta. E semana que vem a gente volta falando sobre esse assunto. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Valeu!